É isso aí, galera. Vamos lá, né? Vamos para mais uma bateria de atividades. Deixa eu colocar aqui na tela mais uma vez, para que a gente possa discutir sobre o assunto. Pessoal, essas atividades são da turma do nono ano, né? Referentes à geometria. Para ser mais específico, nós estaremos falando sobre área e perímetro, tá? Área e perímetro das figuras. Bem, primeiro ponto que eu quero deixar bem claro para vocês é o seguinte: quando eu falo de área, eu falo da superfície interna de uma figura. Essa figura pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, ela pode ser um trapézio, um losango, um triângulo, um círculo, ela pode ser uma figura irregular, tá? Então, a área é o quê? É o espaço interno. É importante entender esse assunto, por quê? Porque, por exemplo, na prática, eu posso, por meio da área, prever quantas telhas vai num telhado, quantos tijolos vai num muro ou numa parede, quanto de tinta eu gasto para fazer a cobertura de uma parede, tá? Justamente porque todas essas questões falam de quê? De espaço interno. Então, o perímetro ele é o contorno da figura. Por definição, né, o perímetro ele é o quê? A soma das medidas de todos os lados da figura. De forma genérica, eu posso dizer que o perímetro ele mede ou ele é a medida do contorno da figura. No caso aqui, pessoal, nós temos um círculo, tá? O círculo ele também tem área e perímetro. O perímetro é o quê? O contorno do círculo. Como que a gente calcula a medida do contorno do círculo? A gente calcula pela fórmula 2 vezes π vezes o raio, onde o π vale 3,14. Eu sempre uso o número 3,14. Claro que existem as ressalvas, né? Algumas situações, às vezes o exercício pede para você usar o número 3, por exemplo. Isto é aceitável, desde que estamos falando de aproximação, arredondamento. Tá? Então, 2 vezes π vezes o raio é a medida do contorno de um círculo, ou seja, é a medida do seu comprimento de circunferência ou até mesmo do seu perímetro. Já a área interna ela é calculada pela expressão π vezes o raio elevado ao quadrado, certo? Aqui nós temos uma outra figura, que é o losango. Tá? O losango, pessoal, ele é uma figura, um quadrilátero que possui 4 lados com medidas iguais e ângulos opostos também com medidas iguais. Tá? Se eu quero calcular a área interna de um losango, eu utilizo diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. E se for o seu perímetro, ou seja, se for o seu contorno, basta tão somente tomar os 4 lados com medidas iguais, L mais L mais L mais L, ou apenas 4 vezes L. E o triângulo, né, que é uma outra figura que nós estamos considerando aqui. A área do triângulo, pessoal, ela tem uma fórmula, base vezes altura, dividido por 2. O seu perímetro, basta a gente somar, fazer a soma dos lados A, B e C. Nós chamamos aqui de A, B e C. Mas poderiam ser MN e O, por exemplo, sem problema nenhum. Certo? O perímetro, o que é o contorno da figura, ou a soma da medida dos seus lados. Já a área, o espaço interno dessa figura. Nós temos algumas atividades aqui. Estas atividades, elas estão associadas ao perímetro da figura, tá certo? Deixa eu colocar aqui a primeira atividade, atividade de número 1. Observe com bastante atenção. Jorge queria fazer uma cerca em volta do jardim de sua chácara e levou o desenho do jardim com as medidas numa loja. Quantos metros de cerca ele vai usar no mínimo para cercar seu jardim? Note e adote que o jardim do Jorge é um círculo com raio 4 metros. Tá? E aí, pessoal, o exercício pediu para a gente definir quantos metros de cerca ele vai utilizar. Bem, se ele vai estar
fazendo o contorno, nós vamos calcular a medida da cerca, a medida do comprimento da circunferência, que é 2 vezes a medida do π, vezes a medida do raio, tá certo? Essa é uma fórmula, todas as vezes, vamos usar essa expressão. Repetindo, 2 vezes o π. O exercício aqui pediu para a gente usar 3,14, então 2 vezes 3,14, vezes a medida do raio, que é 4 metros. Então, 2 vezes 3,14 vezes 4. Efetuando a multiplicação, 2 vezes 3,14. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Abaixa a vírgula. 6,28 vezes 4. Então, quer dizer que o comprimento é 6,28 vezes 4. 4 vezes 8, 32. Fica 2 e sobe 3. 4 vezes 2 é 8. 8 com mais 3, 11. Fica 1 e sobe 1. 4 vezes 6, 24. Com mais 1, 25. 25,12 metros de cerca serão necessários, no mínimo, para ele fazer essa cerca. Tá certo? Então, a nossa alternativa correta é a letra C. Ok? Continuando, pessoal, o exercício de número 2. O exercício de número 2 nos diz assim: todos os dias de manhã, Rafael dá 3 voltas completas em torno de uma praça que tem o formato de um hexágono. Como o próprio nome sugere, pessoal, hexa vem de 6. Então, a praça tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. E o hexágono é regular, isso quer dizer o quê? Que todos os lados têm medidas iguais. Como mostra o desenho abaixo. Quantos metros, no mínimo, Rafael percorre por dia em volta dessa praça? Para a gente poder responder, pessoal, eu vou apagar a questão anterior aqui, tá certo? Mas a questão, como vocês já podem perceber, ela é bastante simples. Basta, então, eu fazer o seguinte. Primeiro, a figura tem 6 lados. Então, se ele vai correr em volta dela, eu estou falando de perímetro, né? Mas aqui falou de distância, né? Eu vou colocar a letrinha D. Distância é o perímetro 3 vezes. Nesse caso aqui, pessoal, o perímetro vai dar 6 vezes 9. Por quê? Porque são 6 lados com 9 metros cada. Então, 6 vezes 9. Como ele dá 3 voltas, 6 vezes 9 vezes 3. Aí é só efetuar a multiplicação. 6 vezes 9, 54. E 54 vezes 3. 54 vezes 3. 3 vezes 4, 12. Fica 2 e sobe 1. 3 vezes 5, 15. Mais 1 que subiu, 16. Então, ele vai percorrer 162 metros. Certo? Então, a resposta aqui na número 2, 162 metros. Certo? Vamos lá, continuando. Exercício de número 3, pessoal, nos diz assim: Dirceu vai cercar um pasto de arame, como representado na figura ao lado aqui. A cerca terá 4 cordas de arame paralelos, inclusive a divisória do pasto. Sabendo que a divisória contém uma porteira de 1 metro de comprimento, a quantidade de metros de corda de arame é. Então, pessoal, aqui nós estamos falando não somente do perímetro, mas dessa medida interna aqui, tá certo? Nós vamos calcular o perímetro, a soma de todos os lados, e também vamos somar essa divisória interna aqui. Então, o comprimento, né, de arame será, primeiro, eu tenho que fazer essa soma, né, 17 mais 19
mais 14. 17 mais 19 mais 14, associado ao perímetro. Porém, aqui eu tenho uma divisória interna de 5 metros. Só que, dessa divisória de 5 metros, eu tenho que tirar 1 metro da porteira. Então, sobrar, no caso, 4, mais 4 metros. Feito isso, pessoal, o resultado eu tenho que multiplicar por 4. Por quê? Porque, como vocês podem ver aqui, a cerca ela possui 4 fios de arame. Então, somando 17 mais 19 mais 14 mais 4, eu calculo a medida para um fio de arame. Quando eu multiplico por 4, eu tenho o resultado de toda a cerca, certo? Então, efetuando primeiro a soma aqui, 17 mais 19 vai dar 36, 36 mais 14 vai dar 50, 50 mais 4, 54. Então, nós temos que um fio de arame, eu faço uma volta. Quer dizer, com 54 metros de arame, eu faço uma volta nessa cerca toda. Porém, eu quero toda a medida, então, vezes 4. 4 vezes 4, 16. Fica 6 e sobe 1. 4 vezes 5, 20. Com mais 1, 21. Então, serão necessários 216 metros de cerca. Certo? Então, vamos lá. Continuando, o último exercício, exercício de número 4. O exercício de número 4 nos diz assim: quero cercar com tela de arame um canteiro que tem as medidas indicadas abaixo. Aqui estão as medidas. Se cada metro de tela custar R$2, deverei gastar. Então, eu tenho que calcular o perímetro e o resultado da medida do perímetro dessa figura, eu vou multiplicar por 2, tá certo? Então, efetuando a soma, 5 metros, 5,00, mais 6,70 metros, mais 3,80 metros, mais 4,50 metros. 0 mais 0 mais 0 mais 0, 0. 0 mais 7, 7, 7 mais 8, 15, 15 mais 5, 20. Fica 0, sobe 2. 2 mais 5, 7, 7 mais 6, 13, 13 mais 3, 16, 16 mais 4, 20. Então, 20, vírgula abaixo de vírgula, eu não posso esquecer desse detalhe, serão necessários 20 metros de arame, né? De tela de arame, para cercar esse canteiro. Em cada metro custa R$2, então eu vou pegar esse resultado, né? E vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. E, como sempre, vírgula abaixo de vírgula, serão necessários R$40. Tá ok? Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos pela atenção. Tenham todos um dia abençoado.